função de obter, através da alimentação, todas as moléculas que são necessárias para desenvolvimento e manutenção do organismo. Ele é responsável pela motilidade do bolo alimentar no trato digestório, pela absorção, pela digestão, secreção e excreção também. É composto pela cavidade oral, pela orofaringe, pelo esôfago, estômago, intestino grosso e intestino delgado. Também tem glândulas anexas, que são o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares e a vesícula biliar. A seguir, a gente vai explicar cada um desses órgãos, explicitando as características anatômicas, funcionais e principalmente histológicas. O processo de digestão se inicia na boca, com a saliva e os dentes. O lábio é constituído por uma superfície externa revestida por pele, contém folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Já na parte livre, a parte vermelha dos lábios é revestida por epitélio pouco queratinizado e não contém glândulas sebáceas e sudoríparas. A parte interna do lábio é formada por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, fibras de músculo estriado, tecido conjuntivo fibroelástico e glândulas salivares. O nosso palato, o céu da boca, ele é formado por músculo estriado esquelético e numerosas glândulas mucosas e nódulos linfóides. A nossa língua, que auxilia na mastigação, ela é formada por músculo estriado esquelético e revestida por uma camada mucosa. A parte de baixo da língua é lisa e a parte de cima é rugosa e coberta por uma mucosa onde a gente encontra as papilas linguais, que são responsáveis pelo nosso reconhecimento dos sabores diferentes. São elas as filiformes, que são de textura aveludada e epitélio queratinizado e não possuem os botões gustativos. As fugiformes, com formato de cogumelo, pequena quantidade e epitélio não queratinizado, com botões gustativos. A circunvalada, estruturas grandes situadas posterior ao V lingual e com botões gustativos. Os botões gustativos, eles são estruturas responsáveis por nos fornecer a gustação, o gosto dos alimentos. Estão presentes na língua e eles são formados por tecido conjuntivo e epitélio estratificado pavimentoso. Possuímos também as glândulas salivares que secretam a saliva e que atuam na digestão e protegem as mucosas. Temos 3 tipos de glândulas. A parótida, responsável pela produção de 25% da saliva e é exclusivamente serosa. Ela é formada por epitélio simples cúbico estriado, epitélio estratificado cilíndrico excretor e tecido conjuntivo interlobular. A submandibular, responsável pela produção de 105% da saliva, mais serosa do que mucosa, é formada por epitélio simples cúbico estriado, epitélio estratificado cilíndrico excretor e tecido conjuntivo interlobular. E a glândula sublingual, responsável pela produção de 7 a 8% da saliva, mais mucosa do que serosa, e é formada por epitélio cúbico simples estriado. E por último, temos os dentes, o componente mais duro do corpo, onde ajuda a mastigar os alimentos, e é formado por uma cavidade pulpar preenchida com tecido conjuntivo frouxo, muito vascularizado e inervado. Tecido conjuntivo com feixes grossos de fibras inseridos no cemento e no osso alveolar. As glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas anexas do sistema digestório. Elas são responsáveis por secretar saliva, que são um complexo de proteínas e carboidratos que umedecem e amolecem os alimentos e também protegem as mucosas. A saliva ela é produzida num ato de reflexo, seja ele estimulado pelo aroma, pelo sabor ou por uma característica visual. Ela é constituída por mucina, que é uma proteína responsável por lubrificar e proteger as mucosas, e também a amilase salivar, que transforma as moléculas grandes de amido, polissacarídeo, em moléculas menores de sacarídeo.
As glândulas salivares, elas possuem 3 glândulas principais, que são as glândulas parótidas, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. As glândulas parótidas, elas se situam na lateral da face, anterior ao pavilhão do ouvido, e lançam sua secreção na altura do segundo molar superior. As glândulas submandibulares, elas ficam próximas à parótida, protegidas pela mandíbula. E as glândulas sublinguais, elas se localizam na parte inferior lateral à língua. Bom, então, como mencionado anteriormente, existem 3 pares de glândulas salivares, que são as parótidas, as submandibulares e a sublingual. Todas elas são revestidas por uma cápsula de tecido conjuntivo com muita fibra colágena. E agora a gente vai observar uma lâmina de glândula parótida. Bom, então, aqui tem uma lâmina de glândula salivar parótida, corada com HE. Todas as lâminas mostradas aqui vão ser lâminas de cão, mas elas são bem semelhantes à de humano. No caso da parótida, essa cápsula é bem espessa, ela tem muita célula adiposa e é uma cápsula que vai emitir invaginações, separando as glândulas em vários lobos. É uma glândula 100% serosa, que é uma característica da glândula parótida. Agora, a glândula salivar sublingual, que é uma glândula mista, ela tem porção serosa e mucosa, com a predominância da porção mucosa. Aqui ela está no aumento de 100 vezes, e ela é uma glândula que é muito próxima da cavidade oral, e então ela geralmente é menor, tem pouquíssimos septos e tem uma característica mais organizada. O núcleo é geralmente achatado na base. Por último, então, a glândula submandibular, também no aumento de 100 vezes. Aqui a gente consegue observar a porção secretora e também algumas porções do septo, que são a parte em rosinha mais clara. Também os ductos com secreção, que apresentam um epitélio cúbico ou pseudoestratificado em algumas regiões. É importante tomar um cuidado na hora de observar os vasos sanguíneos e os ductos, para saber diferenciar eles. Facilita observar o tipo de epitélio, que no ducto ele é cúbico e no vaso sanguíneo ele é sempre achatado, pavimentoso. A glândula submandibular, ela tem porções serosas e mucosas, então ela é mista e tem predominância serosa. A faringe é uma dependência da cavidade oral, como um aparelho digestório e respiratório. Ela se comunica com a cavidade nasal, com a laringe e também com as fossas nasais e os ouvidos, e é dividida em 3 partes: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe, ela fica localizada posteriormente à cavidade nasal e é revestida pelo epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. A orofaringe, ela fica posterior à cavidade oral e é revestida pelo epitélio estratificado pavimentoso. E a última parte, que é a laringofaringe, fica posterior à laringe e também é revestida pelo epitélio estratificado pavimentoso. O esôfago é um tubo muscular com aproximadamente 25 centímetros de comprimento e é revestido por epitélio estratificado pavimentoso. Sua principal função é levar o bolo alimentar da boca para o estômago. Esse processo acaba causando atrito na sua superfície, sendo então necessário a ação das glândulas esofágicas, que vão produzir muco para diminuir esse atrito. Além disso, as glândulas esofágicas elas estão presentes na lâmina própria e na camada submucosa. A camada muscular do esôfago varia dependendo da região. Na parte mais superior é encontrado o tecido muscular estriado esquelético. Na parte média tem uma mistura de tecido muscular esquelético estriado com o muscular liso. E já na parte inferior é encontrado o muscular liso. Delimitando o esôfago, possui a camada adventícia, que é formada por tecido conjuntivo. E quando passa para a região abdominal, passa a ser a camada serosa. Aqui nessa lâmina histológica a gente consegue perceber a mucosa, que é constituída por epitélio estratificado pavimentoso, nessa parte mais em roxinha. A lâmina própria, que ela tá em LP, é de tecido conjuntivo frouxo, e a muscular da mucosa, que tá ali na lâmina em MM, que é de músculo liso. O pâncreas é uma glândula presente no abdômen, atrás do intestino.
Ele tem cerca de 15 centímetros de comprimento, formato de uma folha e é dividido em 3 partes: cabeça, corpo e cauda. O pâncreas ele tem 2 principais funções, que é produzir hormônios e enzimas. Histologicamente, o pâncreas é formado por tecido epitelial glandular, que atua simultaneamente como glândula endócrina e exócrina. Na imagem ao lado, a gente percebe as ilhotas de Langerhans, que estão representando a porção endócrina do pâncreas, e o restante está representando a porção exócrina. As ilhotas estão representadas pelas setas. No pâncreas também a gente encontra células betas, que são responsáveis por sintetizar e secretar insulina, e as células alfas, que são responsáveis por produzir e secretar o glucagon. A porção endócrina do pâncreas secreta hormônios e substâncias na corrente sanguínea, e a porção exócrina do pâncreas secreta enzimas digestivas. O fígado está localizado abaixo do pulmão e do diafragma. Ele é um órgão macio, maciço, brilhante e liso e é considerado a maior glândula do corpo humano. Ele tem dupla circulação, porque 70% do sangue que chega é venoso e ele vem da veia porta com nutrientes e toxinas do intestino. 30% de sangue arterial vem da artéria hepática. Quando esse sangue arterial e venoso chegam ao fígado, eles vão adentrando no órgão através dos capilares sinusoides para suprir os hepatócitos, que são células de 1 ou 2 núcleos que produzem a bile. Em volta desses capilares sinusoides, há as células de Kupfer, que são os macrófagos. Por ser extremamente vascularizado e com pouco tecido conjuntivo, o fígado é muito suscetível a lesões e hemorragias. Em relação à bile, ela vai sendo absorvida por vasos microscópicos que vão ficando cada vez mais calibrosos até lançar a substância na papila duodenal. E quanto à organização das células do fígado, tem uma característica bem marcante, que é a presença dos lóbulos hepáticos, que tem a forma de hexágonos. No centro desses lóbulos, há a presença de uma vênula chamada de veia centrolobular, em que todos os capilares sinusoides vão confluir a ela. E nas quinas desses lóbulos há a tríade portal, que tem a presença de arteríola, vênula e ductos biliares, e pode ter também a presença de vasos linfáticos. Essa tríade é recoberta por tecido conjuntivo. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Lana e eu vou estar apresentando a parte de estômago do sistema digestório. O estômago, ele é um dos órgãos que integram o tubo digestivo e ele é caracterizado como uma bolsa de paredes musculosas. Ele fica localizado na cavidade abdominal, entre o esôfago e o intestino delgado. No estômago que ocorre uma importante etapa do processo digestivo, porque nele existem glândulas que produzem o suco gástrico, responsável por envolver o alimento em digestão e transformar o bolo alimentar em quimo. As funções do estômago é armazenar o alimento após a passagem pelo esôfago. Ele realiza também a digestão parcial do alimento, com a participação do suco gástrico, que é altamente corrosivo. Absorve pequenas quantidades de água e, por fim, transfere o alimento ao duodeno para a continuação do processo digestivo. O estômago ele apresenta algumas enzimas, que é a pepsina, renina e lipase gástrica, e juntamente ele apresenta rugas que permitem a expansão durante o enchimento com o alimento e o suco gástrico. Nele também tem fossetas. Essas fossetas são nada mais que invaginações epiteliais na região de mucosa. O estômago ele é dividido em 3 regiões. A região cárdia, como vocês podem ver na lâmina mais rosada, ela é uma transcrição entre o esôfago e o estômago. E nessa lâmina, ela é preenchida por glândulas mucosas, tubulares ramificadas e enoveladas. Já na região de corpo e fundo, é uma lâmina mais roxa, escura, é preenchida por glândulas gástricas ou fúndicas retas. E elas se abrem nas fossetas gástricas, que são aquelas invaginações. E a função é de produção de suco gástrico. E a função do suco gástrico é de envolver o alimento na digestão. As regiões das glândulas gástricas são o istmo, colo
e base, como vocês podem ver ali na imagem. Já a região pilórica contém fossetas gástricas muito profundas, glândulas curtas com um lúmen maior e são altamente ramificadas, como a gente pode ver aqui nessa lâmina, que é um pouquinho um roxo mais claro. Dá para ver bem certinho as glândulas curtas e um lúmen maior e as ramificações. O estômago ele apresenta outras camadas, que é a muscular da mucosa, onde acontece a contração das glândulas, a submucosa, que apresenta tecido conjuntivo denso, não modelado, vasos sanguíneos e linfáticos, muscular, que é dividida em oblíqua interna, circular média e longitudinal externa, e a serosa, que é delgada e coberta por mesotélio. Histologicamente, a parede do estômago ela é recoberta por um epitélio produtor de muco. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco que serve para proteger contra as agressões do suco gástrico, que é muito corrosivo por ser ácido. Então, o epitélio do estômago, ele sofre invaginações, que são denominadas as fossetas gástricas, onde a gente encontra as glândulas. Enquanto isso, a parte muscular do estômago, ela é composta por células musculares lisas. A mucosa do estômago, ela tem epitélio de revestimento do lúmen, tecido conjuntivo subjacente e camada de músculo liso. Já o epitélio do estômago, ele é classificado como simples cilíndrico, com células de revestimento superficial, onde o muco fica visível, e tem as células regenerativas, que são as células tronco, juntamente às zônulas de oclusão e zônulas de adesão. A lâmina própria do estômago, ela é composta por tecido conjuntivo frouxo, altamente vascularizado, aonde tem plasmócitos, linfócitos, mastócitos, fibroblastos e ocasionais células musculares, glândulas fúngicas, e ele estende-se na camada muscular da mucosa à base de uma fosseta gástrica, e é subdividida em istmo, colo e base. A gente tem a presença de 6 tipos celulares nessa lâmina, que são as células de revestimento superficial, as células de mucosa do colo, células regenerativas, as células parietais ou as células ocínticas, células principais e as células do sistema neuroendócrino difuso. É no intestino delgado onde termina a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Ele tem cerca de 5 metros e é dividido em duodeno, jejuno e ilho. Segue a estrutura geral de todos os órgãos do sistema digestório, apresentando a camada serosa, muscular, submucosa e mucosa. Uma característica marcante é a presença das pregas permanentes, vilosidades e microvilosidades. Essas especializações aumentam em até 600 vezes a absorção do órgão. Nesses vilos, o epitélio é cilíndrico simples e tem as células absortivas, que possuem as microvilosidades, e células caliciformes, que produzem mucina. Entre esses vilos tem as criptas de Lieberkühn, que são glândulas tubulares simples. Elas também têm as células absortivas e caliciformes, mas também têm células tronco, enteroendócrinas que secretam hormônios, as células de Paneth, que têm ação antibacteriana, e as células M, que são presentes no ilho, mais precisamente nas placas de Peyer, que elas têm ação no sistema imunológico. O duodeno possui as glândulas de Brunner, que secretam um muco alcalino que protege a mucosa do suco gástrico. O intestino grosso possui 1,5 metros de comprimento e as principais funções são a absorção de água, fermentação, formação da massa fecal e produção de muco. Ele é constituído pelo seco, pelo cólon, que é dividido em ascendente, transverso, descendente e sigmoide, pelo reto e pelo ânus. O seco ele é a primeira parte do intestino grosso e ele é formado por mucosa, submucosa, muscular e serosa.
O cólon tem a mesma estrutura, mucosa, submucosa, muscular e serosa. O reto, histologicamente, ele é igual ao restante do intestino grosso, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Já na região anal, a camada mucosa, ela forma uma série de dobras longitudinais, que são as colunas retais. E ainda no ânus, a mucosa intestinal, ela é substituída por epitélio pavimentoso estratificado. A camada mucosa ela é formada pelo epitélio cilíndrico simples, rico em células canciformes. Não possui pregas, exceto no reto, e nem vilosidades, e apresenta as criptas intestinais. A lâmina própria ela é rica em células linfóides e em nódulos. E a camada muscular é constituída por camada circular e camada longitudinal, onde na parte externa apresenta fibras.